Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os recursos naturais. Nas últimas aulas a gente estava falando a respeito do solo. Então na primeira aula a gente falou sobre os seus conceitos, a importância, e nas últimas duas aulas a gente viu um pouco sobre o uso desse solo. Sobre os seus horizontes, sobre a necessidade de se fazer planejamento para evitar os problemas ambientais. Nessa aula, a gente continua com os recursos ambientais, só que a gente muda o recurso. Então, a gente vem agora, olha só, recursos hídricos. Então, lembrando aí, recursos hídricos, sobre o que a gente vai falar aqui? Sobre a água. Então, é sobre esse recurso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, beleza? Então, nós temos aqui neste tópico, estudaremos sobre a importância da água doce para a vida humana e várias espécies de vegetais e animais, assim como para os usos socioeconômicos. Vamos ver também como está a disponibilidade e a distribuição de água doce no território brasileiro, bem como os problemas relacionados ao mau uso, o desperdício, dentre outros. Então, vamos saber mais sobre esse recurso tão essencial à existência da vida na Terra. E na primeira aula sobre solo, quando eu comecei a falar sobre os recursos naturais, eu falei para vocês sobre as camadas externas da Terra. E a gente viu que o solo faz parte da camada, da esfera, que é chamada de litosfera, camada das rochas. A gente viu que existem outras duas camadas também. Então existe a litosfera, que é a camada das rochas, existe também a atmosfera, que é a camada de gases, esse ar que nós respiramos, inclusive, e existe uma outra camada que é a camada da hidrosfera, ou seja, a camada das águas. Bem, essas águas, então, a gente observou, aliás, não só a água, essas três camadas, elas são fundamentais para a existência de vida. Tá? Os planetas, inclusive, eu comparei para vocês, os planetas do nosso sistema solar são planetas rochosos e planetas gasosos. Apesar dos planetas gasosos serem muito maiores do que o nosso planeta Terra, é impossível ter vida, justamente porque há uma dificuldade na formação ali da litosfera. Então você tem uma grande quantidade de gases, uma grande quantidade, inclusive gases, a ponto desses gases estarem tão concentrados, tão densos, que a gente vai ter ali essa densidade possibilitando talvez até alguém ficasse de pé sobre ele, tivesse um tato um pouco mais, por exemplo, aqui, estou passando a mão no ar. Nesses planetas, talvez você sentisse alguma coisa, tivesse o tato sobre esses gases, por conta da densidade. Já aqui não, a gente passa aqui e a gente sente talvez a movimentação dele, o vento, vento um pouco mais suave, de repente o vento um pouco mais forte, mas a gente não consegue sentir, tocar esse gás, esses gases e ter uma sensação do nosso tato. Então, olha só, seria impossível a vida nesses planetas gasosos. Mas é claro que nós temos aí uma outra fonte de vida que é a água. E no nosso planeta, o planeta Terra, nós teremos aí essa fonte com as três esferas bem desenvolvidas, tanto a atmosfera como a litosfera e também a hidrosfera. E aí é onde entra a questão. Começando a falar sobre a hidrosfera, a água que é fundamental para nós, olha só, no nosso corpo mesmo, isso varia conforme a idade de pessoa para pessoa e até mesmo em relação à saúde de cada pessoa. Mas, em média, nós temos aí a composição do nosso corpo, 70% é de água. Crianças, bebês podem chegar ali em média a 80% ser água, tá? Então, quanto mais próximo à infância, nós teremos maior quantidade de água no nosso corpo. Quanto mais velho, menor quantidade de água no corpo, tá? Então, se a água é 70% na média, aí, 70% do nosso corpo, olha a importância dela para a nossa vida. Se a gente começa a desidratar, por exemplo, olha, morre. Então a água é extremamente importante para a nossa sobrevivência. E essa água a gente já começa no planeta Terra, apesar de a gente chamar planeta Terra, parece que ele é formado, ele é litosférico? Sim. A camada, quando a gente vê aí essa superfície, é formada por rochas. Mas por cima das rochas nós temos várias outras
combinações. E nessas combinações nós temos a formação de continentes e oceanos. E é claro que a maior parte da nossa superfície terrestre é formada por continentes. Aliás, perdão, por oceanos. Tá? Então a gente vai ter uma visão do nosso planeta, vista do espaço. O que a gente observa? Um planeta azul, justamente pela quantidade de água na superfície. Então a gente vai observar lá o planeta Terra, né, apesar do nome Terra, ele tem uma grande quantidade de água na sua superfície. E essa água, ela vai se combinar formando diferentes paisagens. Bem, ok. Essa água, ela é maior na superfície, grande quantidade, mas esses oceanos têm um tipo de água que é a água salgada. Então, de toda a água do planeta, a maior parte é justamente essa água presente nos oceanos, que é a água salgada. É a água que nós consumimos, que nós bebemos, por exemplo? Não. Pela quantidade muito grande de sal presente nela, se a gente toma água salgada, o que acontece? Começa a acelerar o processo de desidratação. Então, ela não é a própria para o nosso consumo. A própria para o nosso consumo, nessa divisão, seria, não a água salgada, mas a água doce. Então, se a gente pega toda a água do planeta Terra, a gente vai observar que apenas 3% dela é de água doce. Aliás, a gente vai ter aí em torno de 70% da água é salgada, presente aí nos oceanos, mas aí, então sobrou 30%. Sobrou 30%, mas desses 30%, 27% está presente onde? Nas geleiras, principalmente no Polo Norte e no Polo Sul, lá no Ártico e no Antártico. Então essa grande presença de água ali são locais de difícil acesso para nós, seres humanos. Então, como é muito gelado, né, nós temos no Polo Norte temperaturas muito baixas para a nossa sobrevivência. É claro, consegue sobreviver? Sim, mas se a gente vai para o Polo Norte é água congelada ali. Então, a gente vai ter uma temperatura menos 30, né, são as temperaturas ali do Polo Norte. Já no Polo Sul, você tem um continente, em cima do continente vai ter camada de gelo. Então, a altitude aumentou. Aumentou a altitude, abaixou a temperatura. A temperatura no Polo Sul, ela vai chegar aí em média a menos 70 graus. Então imagina, né, nessas temperaturas, a sobrevivência humana. Aliás, no Polo Norte é onde a gente encontra animais. No Polo Sul, não tem. Vai ter ali algumas baleias chegam no litoral, né, alguns animais chegam no litoral da Antártida, mas vivendo ali na Antártida a gente não vai encontrar. Tá? Então, por essa questão da temperatura, certo? Principalmente. Então, a água que restou, apenas 3%. E é água doce, presente aonde? Nos rios, nos lagos, na nossa superfície, inclusive infiltrada no nosso solo, os chamados aquíferos, tá certo? A água dos nossos lençóis freáticos, tá certo? Então, essa água é a que a gente vai consumir, é a água pronta para o nosso consumo, tá certo? Que é uma pequena parcela da água que a gente tem, né, disponível no planeta Terra. É essa pequena parcela que está disponível para nós. Então, por isso que a gente vai ver se intensificar também os discursos a respeito da necessidade de preservação da água, certo? Vamos seguir aqui com o slide. Nós temos aqui, então, a água constitui elemento essencial à vida, enquanto componente biológico dos seres vivos e meio de vida de várias espécies vegetais e animais, assim como fator fundamental de localização dos assentamentos humanos e, portanto, de entendimento das formas de organização socioeconômica do território nacional. A divisão do território brasileiro, segundo a distribuição espacial dos recursos hídricos, longe de constituir um simples e tradicional delimitação geográfica do país, adquire, na atualidade, uma importância central para a gestão do território nacional, notadamente quando se considera o sentido estratégico que vem adquirindo a regulação do uso dos recursos hídricos. Com efeito, nenhum outro recurso natural oferece tantos usos socioeconômicos quanto a água, incluindo seu aproveitamento para o abastecimento doméstico e industrial, e como matéria-prima nas atividades industriais e agrícolas, para geração de energia e irrigação, entre outros. Então, quando a gente está falando aqui a respeito da água, a gente observa que ela é essencial na composição do nosso próprio corpo, do nosso organismo, mas não só do ser humano, ela também é fundamental no organismo de outros seres,
tá? De qualquer outro ser vivo, a gente vai ter ali na composição do corpo deles a água, e em abundância também, tá bom? Agora, é importante entender que na nossa sobrevivência, não só na composição física, mas a água também precisa ser utilizada nas nossas atividades econômicas. Então, quando a gente vai trabalhar, né, vai lá para o comércio, quando a gente vai trabalhar na indústria, quando a gente vai trabalhar em qualquer lugar, a água vai estar presente, mesmo que de forma indireta. Então, se você vai trabalhar como chapeiro, fazendo comida, naquele alimento foi utilizado água na sua produção, seja na pecuária ou na agricultura, foi utilizado a água na sua produção, na irrigação, para os animais ali beberem, né? Você então vai ter o uso da água. E você vai ter o uso da água ali no próprio, ao cozinhar um alimento, né? Ao realizar um prato, você vai estar utilizando água também. Né? Nem que seja para lavar aquele alimento, você vai utilizar a água. Então, é fundamental nas atividades. Na indústria, no comércio, na pecuária, na agricultura, tudo vai utilizar água, tá? E é claro que a gente vai mapear também o uso dessa água. E aí, do consumo da água, 70% é de responsabilidade das atividades agrárias, agricultura e pecuária. A gente tem aí em torno também de aproximadamente 27%, bem parecido com a quantidade de água também presente, a disponibilidade de água no planeta, 27% também. O uso é de quem? Responsabilidade das indústrias, tá? Aliás, quando a gente separa indústria e comércio, indústria em torno de 21%, e aí a gente tem lá 6, 7% responsabilidade do comércio. E o restante é de uso doméstico. Mas aí é que tá. Quando a gente vai falar sobre essa economia, a gente fala muito a respeito da economia dentro de casa. Ah, eu vou escovar o dente, eu posso deixar a torneira, obviamente, desligada enquanto eu estou escovando o dente. Se eu for tomar banho, inclusive, eu posso ligar o chuveiro, molhar o corpo, desliga o chuveiro, vai ensaboar, liga de novo para poder enxaguar. É dessa forma, deve ser, tá? Então, a gente observa que geralmente as recomendações são para o uso doméstico. Ah, mas o uso doméstico é o que menos gasta, por que eu não posso? Eu vou lavar a minha calçada lá com a mangueira mesmo, né? Ah, o que vai impactar lá no meio ambiente? Porque o uso doméstico é o que menos influencia, né? Sim, é o que menos influencia. Mas você concorda comigo que todo mundo tem um hábito doméstico? Todo mundo mora numa casa, correto? Ou deveria. Mas, vamos lá, esse uso doméstico, se todas as pessoas tomam consciência sobre o uso da água dentro de casa, quando ela vai para o seu trabalho, seja ele na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, todos esses trabalhos serão realizados com consciência ambiental. Por isso que a gente fala geralmente de consciência ambiental falando de uso doméstico. Porque todas as pessoas vão criar um hábito de preservação, de conservação daquele elemento. E ele vai levar esse hábito para o seu trabalho, para a sua rotina diária, tá? Então, alcançando também todos os espaços, certo? Vamos seguir aqui então com os slides. Nós temos aqui, a água é vista aqui, contudo, não somente como um recurso, mas como um serviço prestado pelos ecossistemas ao bem-estar humano, bem como ela é considerada um sistema em si, constituído de águas interiores. E aí eu vou deixar para vocês o link com 2 vídeos para vocês assistirem, tá? Então assista os vídeos para compreender a dinâmica de captação dos recursos hídricos no Brasil e os usos múltiplos da água. Então tem aqui, tá, para vocês esses 2 links para vocês acessarem e assistirem sobre a água, beleza? Pessoal, é importante também lembrar a questão da quantidade do Brasil de água. Nós somos privilegiados em relação a esse volume de água, tá? O maior volume de água é encontrado na região norte do Brasil, região amazônica. Mas o segundo lugar está aqui conosco, o centro-oeste. Mesmo nós tendo esse período aí de seca, né, um período de estiagem, basicamente 3 meses de estiagem, geralmente aí os meses de metade do mês de junho, mês de julho, agosto e metade ali de setembro sem chuvas, a gente vai ter uma grande concentração de águas,
tanto o aquífero Guarani, que também está aqui, Alter do Chão, é o aquífero lá da região norte, na maior parte da região norte, tá? Mas esses aquíferos, né, infiltração de água no solo, a quantidade de nascentes, grande parte dos rios brasileiros passam por aqui. Aliás, as maiores bacias, né, estão presentes aqui no território do nosso centro-oeste. Lembrando que dessas bacias, a maior está na região norte, que é a bacia do Rio Amazonas. Mas as demais, a bacia do Paraná, a bacia do São Francisco, a bacia hidrográfica, o rio não passa na região centro-oeste, mas a bacia do Rio São Francisco é também pedaço, né, daqui do estado de Goiás, do pedaço aqui do nosso centro-oeste, tá bom? E a bacia dos rios, né, Araguaia, Tocantins. Então, grandes rios, as maiores bacias estão aqui, com exceção da bacia do Amazonas. Mas como Araguaia, Tocantins desaguam muito próximo do delta também do Amazonas, durante muito tempo a bacia não era Araguaia, Tocantins apenas, Araguaia, Tocantins, Amazonas. Entendiam durante muito tempo que o Tocantins desaguava no rio Amazonas, justamente porque o volume de água dos dois rios é muito grande e desaguam próximos, né, as áreas próximas umas das outras. Então, consideravam como se fosse um rio apenas, tá? Como se o Tocantins desaguasse no Amazonas e o Amazonas desaguasse no Oceano Atlântico, certo? Então, nós temos essa característica de uma grande quantidade de rios. A gente vai observar, e eu estou citando aqui as bacias, mas se a gente for observar, cada cidadezinha que a gente tem aqui em Goiás, nós temos um rio, né, importante para essa cidade. Tá? Se a gente fala aqui de Goiânia, por exemplo, o próprio João Leite, né? A gente tem o Rio Água Branca, isso aqui em Goiânia, e é claro muitos outros, mas principalmente quem gosta de pescaria, vocês conhecem a quantidade de rios que a gente tem no nosso estado de Goiás e, consequentemente, na nossa região centro-oeste também, tá bom? Finalizando aqui, nós temos, que tal ampliar os conhecimentos sobre esse tema lendo o texto a seguir? A água no Brasil, da abundância à escassez. Aqui eu tenho uma parte do texto, tá bom? E eu vou deixar o link para que vocês possam ler o texto completo. Então, continue lendo essa reportagem através do link a seguir, tá aí o anexo 12, beleza? Pessoal, eu vou finalizando então a nossa aula por aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!